Bom dia a todos. Nos termos do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, está aberta a 5ª reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Ordem do dia. Projeto de Lei 457/2023, de autoria do Governo do Estado de Santa Catarina, que autoriza a alienação, cessão e concessão e autorização de uso dos imóveis do Poder Executivo nas modalidades que menciona e estabelece outras providências. Farei a lista de presença da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Camilo Martins está presente, deputado Vonei Weber está presente, deputada Ana Campanholo está presente, deputado Fabiano da Luz está presente, deputado Napoleão Bernardo está presente, deputado Maurício Peixe, substituindo deputado Márcio Machado, está presente, deputado Pepe Colasso está presente, deputado Tiago Zilli está sendo substituído pelo deputado Fernando Krellig, que está presente, e a ausência é justificada do deputado Sérgio Guimarães. Temos quórum na Comissão de Constituição e Justiça. Faço a leitura dos presentes da Comissão de Administração e Serviço Público. Deputado Ivan Artes presente, deputado Vonei Weber presente, deputado José Milton Schaeffer ausente, deputado Lucas Neves presente, deputada Luciana Caminati presente, deputado Lunelli, nesse ato representado pelo deputado Fernando Krellig presente, deputado Mário Mota presente, deputado Sérgio Guimarães ausente, e deputado Sorato presente. Esta é a lista de presença. Há quórum, senhor presidente. Já fiz? Eu já fiz a minha. Ah, sim, sim. Não. Vamos fazer a... Não estava no ar ainda a TVL. Deputado Marcos Vieira presente, deputado Lucas Neves presente, deputado Fernando Krellig presente, deputado Ivan Artes presente, deputado Jair Mioto ainda não chegou. Deputado Gessé Lopes presente, deputada Luciana Caminati presente, deputado Vonei Weber, no dia de hoje, substitui o deputado Cleito Fossá na Comissão de Finanças presente, deputado Mário Mota presente. Há quórum regimental. Diante havendo quórum regimental em ambas as comissões, retomaremos a discussão que foi aprovado o pedido de diligência do deputado Pepe Colasso, onde solicitou parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Esse parecer chegou na semana passada junto ao projeto de lei, o qual está aqui está no sistema. Eu acho que todos os deputados já tiveram acesso. Então, continuamos em discussão referente ao projeto. O projeto do Cadorim, lá do Você Decide. Senhor presidente. Então, apresentada o retorno da resposta à diligência, a pergunta que eu faço é se vai haver voto vistas que será apresentado por algum membro de ambas as comissões. Com a palavra, deputado Pepe Colasso. Senhor presidente, nós recebemos durante a semana a diligência por parte do Governo do Estado e ainda nos cabe muitas dúvidas perante esse projeto que foi apresentado aqui no Governo. Eu vou repetir o que eu falei na semana passada, aqui aos pares, que eu não sou contra esse projeto. Eu acredito que é uma forma do Estado também levantar questões financeiras em imóveis que estão sendo inutilizados e que isso traria uma saúde financeira para o Estado, principalmente nas questões previdenciárias que nós já discutimos aqui. Porém, cabe a essa nossa comissão, presidente, sempre analisar a questão da constitucionalidade. O parecer que veio por parte da Procuradoria é um parecer repetido que já tinha de um procurador do Estado e que conflita com outro parecer de outro procurador que deixa muito explícito a inconstitucionalidade dessa lei. Por que a gente está alertando muito os senhores deputados sobre essa inconstitucionalidade? Porque a lei de licitações, ela é clara, dizendo que é de competência do Legislativo a autorização da venda de bens imóveis. E também, mais do que isso, é expresso na nossa Constituição Estadual, é muito claro na nossa Constituição Estadual que compete à Assembleia Legislativa essa autorização. Se nós tirarmos essa competência
da Assembleia Legislativa, nós vamos estar ferindo um princípio constitucional, que, no meu ponto de vista, é até uma cláusula pétrea da Constituição do nosso Estado. Nós não poderíamos nem fazer por força de emenda constitucional, através de uma PEC. Eu tentei, de todas as formas, entender esse procedimento para que a gente pudesse aprovar do jeito que a gente está querendo aprovar aqui na Assembleia, deputado Fabiano, de forma genérica. E aí nós fizemos uma ampla pesquisa por todo o país e não existe uma lei estadual que expresse essa autorização ao governador que possa fazer essa venda através de decreto. Todas elas ficam muito claro que elas precisam de autorização legislativa. E tem o mais interessante, que na pesquisa que a gente fez, eu tenho aqui, deputado Fernando, inúmeras prefeituras que fizeram o que o Estado de Santa Catarina está fazendo e que os prefeitos hoje estão respondendo uma ação de improbidade administrativa, que é o que pode daqui a pouco estar acontecendo aqui no Estado de Santa Catarina. O que é que o Estado de São Paulo fez? O Estado de São Paulo autorizou como nós estamos autorizando aqui. O Estado de São Paulo autorizou como nós estamos autorizando aqui. Só que o Estado de São Paulo, ele fez, o Estado de São Paulo e a cidade de Angra dos Reis, ele fez como? Ele anexou. Ele fez a Assembleia, deputado Marcos Vieira, autorizar para que o governo do Estado pudesse fazer essa venda, mas de acordo com o anexo, colocando na lei todos os imóveis que o Estado está autorizado a vender. O Estado de São Paulo colocou 3.600 imóveis. Tá? O Estado de São Paulo ficou assim, ó, fica o Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo, o DR, autorizado a alienar, mediante doação, à Fazenda do Estado, os imóveis indicados no anexo 1 desta lei. Que é o que nós poderíamos fazer aqui também. Autorizar, indicando o anexo. E ali está o anexo com todos. Mas, o Estado de São Paulo também, fica a Fazenda do Estado autorizado a alienar os imóveis indicados nos anexos 2 a 4 dessa lei. Eles fazem a lei como nós estamos fazendo e anexam 1.200, 1.800. Aliás, quantos imóveis nós temos disponível hoje para fazer essa venda? Quais são os imóveis? Que a gente não sabe quais são os imóveis. Nós estamos hoje aqui autorizando. Se me perguntarem ali fora, se alguém me perguntar ali fora, vocês autorizaram qual venda? Eu não sei responder. Alguém aqui sabe qual imóvel está sendo vendido? Algum deputado pode me dizer qual imóvel nós estamos autorizando hoje aqui para ser vendido? Eu não sei qual imóvel está sendo vendido, ou quais imóveis estão sendo vendidos. Eu não me importo se nós autorizarmos aqui 1.870 imóveis. Se o Estado, desses 1.870, vender 3, isso é uma faculdade do Estado. Agora, para que a gente dê constitucionalidade, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e membros da CCJ, vamos deixar pairar nesse ar o espírito da constitucionalidade. É isso que eu peço aos meus pares, membros da CCJ. Vamos fazer com que a gente aprove uma lei que tenha esse espírito da constitucionalidade. E não é difícil. Eu acho que o mérito é legal. Eu sou a favor disso. Mas vamos primar pela constitucionalidade. Esse é o pedido que esse deputado faz, para que a gente possa conversar com o governo, para colocar um anexo a essa lei, para que com isso a gente garanta a constitucionalidade desse assunto. Presidente. Continua aberta, se vai ter apresentação de voto visto. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. O que nós estamos tratando agora aqui é da questão da legalidade desta lei ou desta autorização, que ela é muito frágil. Os municípios e estados que tentaram fazer, todos estão com ação judicial em andamento.
Então, nós vamos aprovar aqui algo que amanhã poderá virar uma ação judicial contra o Estado e também contra a Assembleia Legislativa. O correto seria uma consulta ao Ministério Público, uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, para que eles se manifestem sobre esta questão desta lei. Não há por que nós aprovar tão rápido, a toque de caixa, na pressa, como diz o deputado Pepe Colasso. Quantos imóveis serão vendidos? Informação de bastidor falam que são mais de 3.000 imóveis que podem ser vendidos. Se nós pegarmos imóveis abaixo de 20 milhões, 80% dos municípios de Santa Catarina são pequenos municípios e os prédios não são tão grandes. A maioria deles valem menos de 20 milhões. Tem muito município pequeno, deputado Oscar, que o Estado tem um único imóvel naquele município. Talvez alguém aqui em Florianópolis vai avaliar e vai dizer, vamos vender aquele imóvel lá que não nos interessa. Mas para o município, aquele imóvel é estratégico para ter futuramente algum órgão do Estado lá naquele município. Então não vai ter crivo para fazer essa avaliação. Simplesmente vai se pegar e vender. Por que não mantermos aquilo que existe hoje, que é a lei que funciona? O Estado manda para cá a relação dos imóveis, a gente olha faz essa avaliação, esse crivo, e autoriza o Estado a vender. Vai tirar tempo do Estado, 20 dias, 30 dias? Qual é a pressa tão grande do Estado de ter que vender tudo assim tão rápido e com uma autorização muito vaga? Então, é tratando dessa legalidade, dessa fragilidade da autorização que nós estamos para votar aqui, é que eu vejo que nós temos que ter mais cautela, consultar Tribunal de Contas, consultar Ministério Público, ou então mantermos a lei como está. O governo manda para cá a relação do que quer vender, pode mandar um projeto por semana, com 50, com 80, com 100 imóveis, a gente bate um olho neles, autoriza e o governo vai fazendo o leilão, porque o governo dificilmente vai leiloar 3.000 imóveis assim numa pegada só. Então não custa tratar com mais responsabilidade e seriedade a venda desses imóveis. Por isso, presidente, que é muito arriscado nós votarmos simplesmente a lei da forma como ela está. Continua em discussão a apresentação de votos vistas. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu consulto, Vossa Excelência, se foi apresentado o voto vistas. Pepe Colasso apresentou voto vista? Eu ia pedir uma sugestão para que o governo pudesse dialogar mais um pouco sobre esse assunto. Eu não quero apresentar voto de vista. Até acho Entendi. que a matéria ela é pertinente. Eu só queria uma correção na questão constitucional. Dialogar com o governo, de repente a gente ter mais alguns dias aí, de semana que vem, na terça-feira, para que eles possam apresentar uma possibilidade de nos apresentar quais são esses imóveis que aqui nós estamos discutindo hoje. Só isso. Ou anexar. Nós temos dificuldade de anexar. Eu conversei com os procuradores ali, com o secretário da Casa Civil. Talvez esse levantamento seja... existe uma certa dificuldade, mas que o governo possa dialogar e nos apresentar, nos clarear melhor quais são esses imóveis que estão sendo discutidos, para que a gente não dê um aceite no escuro. Então, de repente, o governo ter a sensibilidade de discutir com os senhores deputados, pelo menos da comissão da CCJ, nessa questão da constitucionalidade, nos dê mais uma semana para que nos possa clarear melhor essa questão. Esse é o pedido que eu faço. Eu acho que é justo que se o pedido... faça nesse período agora uma consulta ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Faça uma diligência a eles. A diligência da PGE... Eu entendo aqui os argumentos do PP, eu acho que não. era de sobremaneira importância nós ter essa relação, essa lista, mas infelizmente não veio. O governo está pressionando para votar esse projeto, a gente até entende a questão da Previdência, foi debatido esse assunto, foi dado voto vistas, o deputado PP fez a diligência, fazendo a solicitação do pedido do parecer da comissão da Procuradoria-Geral do Estado, veio o parecer, e agora, com todo o respeito que eu tenho aos deputados, mas nós hoje estamos para fazer essa deliberação. Eu consulto aqui os presidentes das outras comissões. Eu faço pedido também, presidente, o líder do governo está aqui, o deputado Carlos Humberto, para que a gente possa ter uma garantia maior sobre essa constitucionalidade. Eu já deixei muito explícito, eu não sou contra o projeto. E a maioria dos deputados aqui estão muito claro a isso. Só que a gente não está entendendo quais os imóveis estão sendo vendidos. Nós não sabemos um imóvel sequer. Pedir mais uma semana, a gente pode discutir isso na terça, para que a gente possa ter uma garantia constitucional melhor, pelo menos discutir
o governo possa nos dar uma voz, deputado, uma oportunidade de discussão, um aprimoramento maior jurídico para essa lei, seja no anexo que aqui eu coloquei, que eu propus, tá? Ou que haja um convencimento por parte do Estado para que a gente possa ter uma segurança maior nisso. Esse é o apelo que eu faço. Senhor presidente? Deputado Carlos Humberto, você tem a palavra por 20 minutos. Eu vou usar 2. Eu escutei atentamente os argumentos do deputado Pepe Colasso, que são muito justos. Ele tem algumas dúvidas, foi feito um pedido de diligência, a diligência foi respondida pela Casa Civil, o documento chegou à Assembleia Legislativa. O projeto é claro, via decreto serão elencados esses imóveis. E não é todo e qualquer imóvel. Existe um limitador de valor colocado pela Assembleia Legislativa que limita, né, o Poder Executivo naquilo que ele possa fazer dentro desse projeto. Acima desse limitador, precisa de autorização legislativa. Portanto, o governo já suplantou essa questão de tirar as dúvidas da negociação, concordou com os limitadores impostos pela Assembleia Legislativa, que são justos, que mantêm as autorizações legislativas, via decreto, os imóveis que estão sendo liberados pela Assembleia Legislativa serão elencados. Portanto, o governo gostaria de que fosse votado na manhã de hoje. Obrigado, senhor presidente. Então, eu vou, para desgastar mais um pouquinho ainda, Tranquilo, deputado. porque senão eu vou apresentar o voto de vistas. Eu vou... e que eu não queria, né? Mas eu queria o gesto do governo quanto a isso. Eu estou me sentindo muito inseguro. Então, eu vou fazer um pedido. Eu fiz o pedido para que a gente pudesse debater esse assunto mais uma semana. O governo não deixou. Então, eu vou fazer um desafio. A gente abaixar, talvez, isso de 20 milhões para 10 milhões, para 5 milhões. Tá? Ou uma outra proposta. Se algum deputado aqui me disser um único terreno que está sendo negociado, aí eu não apresento meu voto de vista. Um que pode ser. Senhor presidente, questão pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Marco Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Trabalho. Não, Finanças... Senhoras deputadas e senhores deputados, é forte, sim, é forte o argumento usado pelo deputado Pepe Colasso. Mas a reunião convocada para hoje é para deliberarmos. Não há mais motivo, nem regimentalmente, para postergar a tramitação desse projeto no âmbito interno das comissões. Inclusive, senhores deputados, no âmbito interno da Comissão de Finanças, o requerimento de diligência foi rejeitado. Foi rejeitado. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Trabalho e Serviços Públicos. Ademais, nessa fase de tramitação, também não é mais permitido a apresentação de emenda. Apresentado o voto por parte dos senhores relatores, o que cabe agora é a apresentação de voto vista. De voto vista. E o voto vista só poderá ser apreciado, discutido e votado depois de rejeitado o voto dos relatores. Então, se tem deputado que quer apresentar voto vista, ele tem que afirmar ao plenário que tem voto vista a apresentar. No entanto, a discussão e votação desse voto vista só será feito se for rejeitado o voto do relator. É o artigo 136 do Regimento Interno, parágrafo 3º, que diz o seguinte: o voto do relator tem preferência sobre os demais votos vistas e prevalece em caso de empate da votação.
E o parágrafo 4 diz o seguinte: votar-se-á por primeiro o parecer do relator, e se este for rejeitado, os demais votos vistos serão pela ordem de leitura, de chegada na mesa diretora. Então, senhores deputados, a reunião foi convocada para deliberarmos. Não há mais como apresentar emenda. Ou aprova ou rejeita o voto do relator. Se aprovado, fica desconsiderado o voto visto. Se for rejeitado, vem o voto visto é lido, abre-se a discussão e depois a votação. O que há também é a seguinte situação: apresentado o voto visto, apresentado o relatório por parte dos relatores, não havendo voto vista, mas se o voto do relator for rejeitado, os presidentes das comissões nomearão deputados para conferir o voto vencedor. Então, a reunião conjunta para deliberar. Com a palavra, deputado Ivan Nats. Pela ordem, senhor presidente. Nós também temos que deliberar aqui, e eu consulto Vossa Excelência, porque foi apresentado no tempo uma emenda que acrescentou o artigo 5º, o parágrafo 5º, não, o parágrafo 5º e o parágrafo 6º no projeto de lei. O parágrafo 5º trata da obrigação do Estado de, a cada 4 meses, apresentar à Assembleia um relatório detalhado do resultado financeiro, dos negócios que foram realizados, aqui para a Comissão de Administração, para a Comissão de Finanças. E o parágrafo 6º diz que a Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia, a cada 6 meses, receberá o relatório da identificação dos imóveis comercializados, o valor de transação e o destino dos recursos. Isso para ampliar a fiscalização da Assembleia, como pretende o... Não está detalhado. Então... Vamos lá, vamos dar continuidade aos trabalhos aqui que já... Então, nós temos que deliberar sobre essa emenda também. Vamos dar continuidade. Vamos aqui, ó. O que nós estamos votando hoje? Voto apresentado por este relator e uma sugestão minha acatada pelo deputado Sorato. Teremos uma trava de 20 milhões, imóveis acima de 20 milhões tem que vir para essa Casa Legislativa para ser autorizado. Da mesma forma, na hipótese do imóvel cuja área seja contígua a de outros imóveis do Estado, para fim de verificação, seu valor é inferior a 20 milhões, será considerado somatório da avaliação. Ou seja, o governo não pode desmembrar um imóvel para vender abaixo de menor valor. Tem que vir autorização. E, por fim, encaminhará à Comissão de Finanças e Tributação a cada 6 meses o relatório detalhado sobre as alienações, cessões, concessões e autorização de uso dos imóveis. Esse é o que nós estamos deliberando. Esse decreto vai, o líder do governo, esse decreto ele vai ser publicado antes da venda? Como é que é? É obrigado. É obrigado. É obrigado. Ele tem... É obrigado. No projeto vai ter um decreto que ele vai informar os imóveis que vai à alienação do governo do Estado. Senhoras deputadas, senhor deputado, o deputado Carlos Humberto, vou aqui tentar resumir e explicar um pouquinho. O procedimento vai ser igual às TEVs, às transferências especiais voluntárias. As TEVs é publicada uma portaria dos recursos a serem repassados aos municípios. Os imóveis será publicado via decreto. A relação dos imóveis a serem vendidos. Ó, conversava agora há pouco, inclusive, com o deputado Mário Mota, e dizia o seguinte: esta casa tem a prerrogativa de anular ato do Poder Executivo. Se os deputados entenderem de que um decreto publica uma relação de terrenos, de imóveis, e alguns desses imóveis a Assembleia não concorda que seja vendido, esta casa pode mudar. Esta casa pode apresentar um projeto de resolução e anular parte do decreto. Ela tem competência constitucional para isso. Então, é essa a situação. Então, quero aqui dizer o seguinte: o processo será praticamente igual ao das TEVs. O governo autoriza o pagamento das prefeituras? Sim, vai autorizar, desde que primeiro publique a portaria, destinando ao município o objeto e o valor.
E os imóveis vai ser via decreto, não tenho dúvida nenhuma. O deputado Marcos Vieira falou aquilo que eu falei, e já aconteceu dessa casa fazer esse tipo de atitude, né, com decretos anteriores, suscitar decretos. E também tem outra, vou adiante, deputado Marcos. Via decreto, o governo estabelece os imóveis, limitados ao limitador imposto pela Assembleia Legislativa. Também não existe garantia nenhuma de que ele será permutado, vendido. Existe todo um trâmite que a própria Assembleia Legislativa tem a inerência de fiscalizar todo o acontecimento destes processos, seja de qual imóvel for, autorizado ou via decreto. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa, ela cerca, ela mantém as suas atribuições, o projeto é bom para Santa Catarina, e lembro, faz parte do pacote que nós aprovamos ainda no ano de 2023, trazendo recursos para que o governo possa tirar aqueles 14% com aquela tabela progressiva que nós aprovamos aqui em favor do trabalhador de Santa Catarina, do aposentado. Obrigado. Pela ordem ainda, senhor presidente. Pois não. Pela ordem ainda, só para completar. Depois a palavra com o deputado Mário Mota. A hora que for publicado a relação de imóveis no decreto, tem que constar a avaliação. Tem que constar todo o processo de avaliação de cada imóvel que vai fazer parte da relação dos decretos. Então, não tenho dúvida nenhuma. Se vai custar 1 milhão, 20 milhões, 5 milhões, enfim, tem que ter todo o processo de avaliação junto, anexado ao decreto. Senhor presidente, senhores presidentes das comissões, senhoras deputadas, senhores deputados, eu compreendo perfeitamente a preocupação do deputado Pepe Colasso. Discutimos anteriormente em relação a isso. Entendo que o fato do governo ter que apresentar o decreto a cada alienação nos permitiria saber exatamente os imóveis que estão sendo colocados à venda antes que isso aconteça e poderíamos fiscalizar da forma como quer o deputado Pepe Colasso e que nos cabe. A minha única dúvida, verificando o projeto, é que não há no projeto nada que obrigue o governo a fazer por decreto. Talvez precisássemos incluir algum artigo, eu não sei exatamente se isso ainda é possível, quem sabe com vista em mesa, para que o governo apresente o decreto a cada alienação. E aí ficaria garantido o que pede o deputado Pepe Colasso. Se houver essa possibilidade, estou à disposição para patrocinar essa solicitação de acréscimo ao projeto de que o governo, a cada alienação, apresente por decreto e assim ficará garantida a possibilidade do acompanhamento por parte dos deputados ou de qualquer cidadão que assim queira fazê-lo. Obrigado. Pedindo a paciência dos senhores presidentes, até para eu justificar que eu tenho um voto de vista aqui pronto para ser proferido, e ainda não convencido do que nós discutimos na manhã de hoje. Para mim, deputado Marcos, o que está acontecendo nessa casa hoje é um enfraquecimento do legislativo em Santa Catarina. Isso aqui é uma perda de poder nosso, de competência, de prerrogativa, que quando a gente se coloca à disposição para ser deputado, é para defender essa casa também, porque é o equilíbrio dos poderes. O que a gente está fazendo, eu lamento, é dando uma autorização para que o governo possa negociar bens públicos sem a gente saber quais os bens que a gente está negociando. E com características constitucionais, para mim, que ferem completamente a Constituição do nosso Estado de Santa Catarina. Eu não consegui ver argumentos até agora por parte do governo e nem esforço por parte do governo. Eu conversei com algumas autoridades do governo que eu até brinquei assim, olha, vocês tiveram que arranjar procuradores, se esforçaram para arranjar procurador para dar parecer favorável. O esforço foi grande. Porém, o líder do governo aqui, apesar de muita tristeza que eu pedi mais uma semana de diálogo com o governo para que pudesse nos convencer,
para que a gente pudesse ter esse espírito público de constitucionalizar esse projeto, mas o governo, infelizmente, quer tocar isso para frente, quer atropelar. Eu sei que se eu der o voto de vista hoje aqui, vai ser um voto vencido, porque a gente já sabe como é que está o comportamento da casa. Então, a gente vai dar com muita tristeza o gesto para o governo de não apresentar o voto, mas deixando muito claro o que a Assembleia está fazendo hoje, deputado Marcos. Muito claro. Nós estamos tirando uma prerrogativa que é nossa e que está explícita na Constituição Estadual. Queira que essa nossa autorização, e que eu acho que vai ocasionar, não ocasione uma ADI. Senhores presidentes, para sanar a dúvida do deputado Mário Mota, eu acho que é importante, dúvida de outros colegas também, o parecer da PGE que veio após a diligência solicitada, ele então conclui que é possível, sim, o Estado fazer toda obter essa autorização legislativa para todos os imóveis, limitados ao valor, porém ele condiciona a expedição de um decreto prévio, colocando a lista de cada negociação que está sendo feita. Como a lei determina também que deverá haver a regulamentação, então nessa regulamentação vai se atender a condição colocada pelo parecer jurídico e a gente vai ter aqui conhecimento prévio sempre de cada negociação. E como muito bem disse o deputado Marcos Vieira, essa casa pode fazer a anulação de qualquer ato jurídico do governo e também pode fazer a alteração da lei sempre que achar necessário. Não é uma lei de competência exclusiva do Executivo. A casa pode, quando entender por bem, modificar a lei. Era isso. Com a palavra, o líder do norte do estado de Santa Catarina, Fernando Krelling. Senhores presidentes, senhores deputados, o deputado Pepe Colasso ele fez um apelo, um pedido ao governo para que tivesse a sensibilidade de ceder mais uma semana até para ele fazer a avaliação. O governo, nesse momento, não cedeu, e até entendo, porque tivemos uma reunião na semana passada, e tivemos essa semana a diligência apresentada à Procuradoria e tivemos a resposta. Existe uma frase marcante aqui desse parlamento, que é o seguinte: eu sei fazer conta. E o deputado Pepe Colasso se apresenta um voto vistas. O resultado do voto vistas do deputado Pepe Colasso seria muito parecido, se não idêntico, ao resultado da diligência da semana passada. Mas hoje, o deputado Pepe Colasso está fazendo um gesto. O governo não fez o gesto que ele pediu, mas ele está fazendo um gesto para o governo, um gesto importante, de um governo que foi aprovado por quase 80% da população. Eu acho que o papel do parlamento também é tentar, da melhor forma possível, diminuir a burocracia, dar essa autonomia, mas que fique claro aqui uma fala do deputado Marcos Vieira, que toda a questão de decreto pode ser sustado por essa casa. Então, que a gente fique atento, fique acompanhando. Quero parabenizar o deputado Pepe Colasso, mais uma vez, pelo gesto que ele fez ao governo. Ele pediu um gesto, ele não recebeu, mas ele fez um gesto pelo governo para esse projeto ir para o plenário na tarde de hoje. Então, só que fique claro que será muito bem acompanhado esse projeto e, principalmente, esse decreto, futuramente, se não for da forma que foi combinado aqui no parlamento, terá uma movimentação da casa. Com a palavra, deputado Volney Weber. Muito bem, senhores De São presidente São Ludgero, que está de aniversário no dia de hoje, 62 anos de história de emancipação político-administrativa. Dia dos namorados, o dia que começa a família, né? É no namoro que tudo começa. Então, enfim. Muito bem, aqui o diligenciamento, né, respeitando todos os nossos colegas deputados, deputadas, não pensamos igual, não enxergamos igual, né? Mas na questão do nosso regimento, tão logo já houve um encaminhamento de diligência, esse encaminhamento ele veio a resposta, era o que foi solicitado na última semana, pedindo mais uma semana, então isso agora já aconteceu, né? E temos que tocar esse negócio para frente e deliberar. Eu até entendo que poderia ser feito imóvel por imóvel vir para essa casa. Mas, ao mesmo tempo, se eu estivesse governador, não governo, governador, eu gostaria que eu tivesse a liberdade e autonomia de ter pressa, de fazer a coisa acontecer, de fazer negócios com visão de empresário e assim por diante, que é o que o governador quer.
Sendo assim, eu acredito, no meu ponto de vista, não estamos sendo diminuídos. Estamos dando uma aprovação aqui por atacado, e não no varejo. Sendo por atacado, o governo tem que encaminhar para cá, antes de qualquer venda, a relação dos imóveis por decreto. Não está assim combinado, não está assim alinhado, não está assim escrito. Então, resumidamente, não vejo problemas. Então, nós temos que dar essa autonomia ao governo, e o nosso engrandecimento aqui vai ficar, sabe aonde? Em autorizar e em fiscalizar, que isso ninguém está tirando do nosso direito e nem a nossa prerrogativa. Então, logo, no sistema que temos hoje, com a tecnologia avançada que temos, não só nós, deputados, como qualquer cidadão tem acesso a todos os documentos e a todos os números e a todos os encaminhamentos, todos os negócios de Santa Catarina, do governo do Estado. Então, sendo assim, eu sugiro aqui que as presidências façam o encaminhamento da continuidade do processo. Nós estávamos conversando aqui entre os presidentes, nós vamos dar uma sugestão de suspender essa reunião, marcar para 1h30, fazer uma reunião junto com o presidente desta casa, o deputado Mauro de Nadal, que teve a sugestão do Mário Mota. Vamos sentar com o pessoal do governo, já fica o convite ao pessoal do governo estar nessa reunião lá na presidência, não é isso, deputado? Posso falar, senhor presidente? Marco, fique à vontade, daí, para nós tentar fazer o aprimoramento, mas nós vamos deliberar isso hoje. Daí, e já faço uma sugestão aqui com os nobres para nós antecipar a reunião das 16 horas para as 14, logo após essa reunião, e nós dar continuidade à reunião. Senhores deputados, a fala do deputado Mário Mota foi muito importante. Nós verificamos o texto da lei. A PGE diz que tem que ser publicado por decreto. Nós vamos parecer. Acho que aqui em cima, o deputado Camilo, o deputado Ivan, e depois foi constado o deputado Pepe Colasso, o líder do governo, qual é a sugestão? Suspende essa reunião, faz-se a redação em cima da sugestão do deputado Mário Mota, leva-se a apreciação dos senhores e esta comissão volta a se reunir às 13h30 ou 14 horas para deliberar e ir a plenário hoje, conforme deseja o presidente desta casa. Então, essa é a sugestão, e eu quero saber também se o líder, nós queremos saber, o líder do governo, se concorda ou não, o deputado Pepe Colasso, que também é importante, se também o deputado Mário Mota também se concorda. Eu quero agradecer a sugestão dos presidentes, tá? Dar atenção para os senhores deputados, para que a gente possa aprimorar esse projeto. Acho que a sugestão do deputado Mário Mota é uma boa sugestão. Entendo que ele aprimora o projeto, ele constitucionaliza melhor o projeto, não da maneira como eu pensava, mas ele caminha, ele norteia para essa constitucionalização. Então, eu estou de acordo e agradecendo esse gesto que a gente tentou trabalhar a manhã inteira aqui, dado pelos senhores presidentes. O líder do governo, deputado Carlos Humberto. Deputado Mário Mota, por gentileza. Eu só gostaria de agradecer a compreensão. Ia dizer que a nossa primeira fiscalização deveria acontecer quando a regulamentação fosse elaborada pelo governo, seria a primeira fiscalização da casa, mas acredito que a sugestão de vocês é a melhor possível nesse momento. Obrigado pela compreensão também, deputado Pepe Colasso. E deputado Sorato, que foi em busca da confirmação de que não existe ainda no projeto algo que amarre a necessidade do decreto. Muito obrigado. Deputado Carlos Humberto. Deputado Marcos, a regulamentação da lei, com base no parecer, traria estas questões. Mas o gesto praticado aqui pelo deputado Pepe Colasso, pelos integrantes das comissões, trazendo uma segurança maior, na questão constitucional, o governo concorda que seja feito dessa forma, que a gente delibere no início da tarde e coloquemos para votar ainda na tarde de hoje. Obrigado. Senhores presidentes. Deputado Vonei. A minha sugestão, eu acho que é válido essa questão de intensificar o diálogo, e buscar aí uma saída, o entendimento, o equilíbrio, mas da possibilidade do horário dessa reunião conjunta de novo, uma vez que essa acaba não se concluindo e não temos o resultado esperado que se esperava nesse momento, que era a finalização dela, que pudesse ser às 14h30. Mesmo que a sessão inicia, suspende e dá continuidade às 14h30.
Devido a alguns compromissos... Mas tem o horário regimental da sessão, nós temos que antecipar. Deputado Não, mas Camilo, cons- uma sugestão. no consenso. Deputado Volney, se me permite, uma sugestão. Suspendemos a reunião, fizemos a redação da inclusão do decreto no projeto, levamos ao conhecimento do presidente da Casa, junto com o deputado Pepe Colasso, o deputado Carlos Humberto, líder do governo, o deputado Fabiano da Luz também, que representa a bancada do PT, e junto com o deputado Mário Mota. Havendo concordância desses deputados quanto à redação, volta-se ao plenário às 14 horas para deliberar sobre a inclusão do decreto no que diz respeito à relação dos imóveis a serem vendidos. Essa é a sugestão. A minha sugestão, 14h30. Só isso. 14h30. Nós temos que ver sobre a agenda do presidente. Vamos lá. Se ele estiver na verdade, casa... o deputado Volney também tem razão, porque o presidente tem que abrir a sessão, suspender a sessão, para poder as comissões se reunir. Então, a sugestão, eu acho que é importante a sugestão do deputado Volney, 14h30. Todos de acordo? Combinado? Está suspensa a sessão, reunião conjunta para as 14h30, deliberarmos aqui no plenário desta Casa Legislativa. Está suspenso os trabalhos. Senhores deputados, membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em razão do adiantado da hora, fica cancelada a nossa reunião, remarcada para a próxima semana, no mesmo horário. Também, senhores deputados, a Comissão de Finanças, que hora dever-se-ia iniciar a sua reunião ordinária, fica cancelada. Semana que vem. Aí ele vai lá. Beleza?